gente não tomar muito tempo. Vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos, que todos estejam bem, que estejam em segurança. Eu estava preparando aqui minha fala para a palestra de hoje e vi que há praticamente um ano nós iniciávamos os nossos encontros de direito civil no formato virtual, né? Desde então, nós realizamos 21 encontros, 8 palestras e mais de 40 palestrantes convidados. E tudo isso só foi possível em razão de todo o suporte que a gente recebe da diretoria, das meninas da administração. Por isso, eu quero deixar primeiro aqui registrado o meu agradecimento a toda a diretoria, em nome do Dr. Cláudio, nosso diretor. Quero agradecer também as meninas da administração, que são elas que fazem tudo acontecer. Então, Miriam, Beatriz, Carol, Andresa, muito obrigada a todo esse suporte que vocês nos fornecem. Além disso, também quero agradecer a todos vocês que estão participando, né? Senão, sem vocês, nada disso teria acontecido, sem a adesão de vocês aos nossos eventos, nada disso teria acontecido. Então, em nome da OAB e da Comissão de Direito Civil, eu quero dizer que é uma honra, é uma satisfação tê-los aqui e que eu fico muito feliz de ver os rostos de vocês, né? Nesses tempos de distanciamento. Vejo aqui muitos amigos entre os participantes e queria dizer que esses encontros virtuais que nos permitem a gente matar um pouquinho dessa saudade que se arrasta há mais de um ano, infelizmente, né? Então, são momentos como esses que nos permitem, se é que eu posso dizer, fugir um pouquinho dessas tristezas que a gente tem experimentado todos os dias. Eu queria aproveitar também, doutor André, e fazer uma rápida e singela homenagem ao professor Zeno Veloso, que nos deixou na última quinta-feira também vítima da Covid. Ele que era, né, um grande estudioso do direito civil, era uma unanimidade no direito civil, reconhecido por toda a sua generosidade, por seu carinho. Então, eu gostaria de dedicar o nosso encontro de hoje a homenageá-lo, né, discutindo as vulnerabilidades do direito de família em sua homenagem, que a gente possa carregar o seu conhecimento por meio dessas inúmeras contribuições que ele nos fez. Antes de passar a palavra para a doutora Andréia e para a diretoria, eu gostaria também de avisá-los que vai haver emissão de certificados e que, ao final da palestra de hoje, nós faremos um sorteio do livro Segredo de Justiça, que é escrito pela doutora Andréia. Então, Cláudio, Paulo, aqui da diretoria, queria passar a palavra rapidamente a vocês para que depois eu possa apresentar o currículo da doutora Andréia e darmos início ao nosso evento de hoje. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um agradecimento, então, especial à doutora Andréia, por disponibilizar aí o tempo da doutora. A gente sabe que é corrido, como ela falou mesmo, já está aí com as causas bem urgentes a serem decididas, né? Ainda hoje, provavelmente. Então, nós agradecemos por poder compartilhar esse tempo e o conhecimento da doutora conosco. Como a Mariana já falou, essa comissão muito valorosa e que aí se esforça bastante. Eu quero agradecer no nome da Mariana Baroni, nossa presidente, e da Maici também aqui. São advogadas respeitadas, pessoas que realmente buscam sempre colaborar com os colegas advogados aí, buscando os melhores palestrantes para que nós possamos nos aperfeiçoar. Que aos meus colegas de diretoria, né, o doutor Daniel, que está ouvindo, do nosso presidente querido, comandante, a doutora Luciana Freitas, também nossa professora, o doutor Ivan Castells, e o Paulo Braga, professor Paulo Braga, que é o nosso secretário-geral, o grande professor, mestre nosso aqui, né, de direito aqui da nossa subseção. E eu faço uma homenagem especial aqui para os meus colegas de pós-graduação, que estão todos aqui. Juliana, Paulo, Ricardo, né, a Karen, que eu vi também aí, a minha querida Jaqueline Gachê, também ali, ó, nossa mestre ali. Então, são pessoas que realmente vêm prestigiando os nossos eventos, que vêm buscando realmente aperfeiçoar, como professor também. Sempre nós tivemos uma aula com o Paulino, né? Conrado Paulino, e ele sempre falou assim: as pessoas que se dedicam um tempo
a perder tempo em estudar. Não é perder tempo, é realmente se aperfeiçoar e ouvir e não vir falar besteira depois no processo, não vir sem conhecimento. Então, vocês são especiais, vocês estão numa tarde de segunda-feira, onde todo mundo começou uma semana cansativa, com todas essas notícias tristes que nós tivemos aí nesses últimos dias, confinamento, fechar escritório, abre escritório, mas mesmo assim se dedicam a estudar, em especial aqui o direito de família aqui presente. Então, eu agradeço mais uma vez a doutora Andréia, a doutora Mariana, a Maici, doutor Paulo, por poder participar desse momento tão especial que nós estamos vivendo no dia de hoje. Me permita também, Mariana, eu quero fazer eu digo até que é uma homenagem, tá, para a nossa querida doutora Fábia, que foi o falecimento da mãe, esses dias não foi Covid, mas que nos deixou extremamente triste, que é uma pessoa também valorosa, que está sempre brigando aí, está sempre lutando para que a advocacia campineira seja melhor advocacia, e infelizmente tivemos essa notícia triste no dia de hoje. Então eu queria homenagear que ela é responsável pela Comissão da Mulher e estamos no mês de homenagem à mulher, e infelizmente teve a passagem então da mãe dela para nós dizemos um outro plano. Então fica aqui a minha homenagem, os meus respeitos, meu sentimento por essa pessoa tão maravilhosa que ela é. Mas eu não vou me alongar muito para que nós possamos realmente aproveitar o tempo e beber do conhecimento que a doutora Andréia vai nos proporcionar na noite de hoje. Obrigado, viu? Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de, em 2 minutos, primeiramente, saudar Sua Excelência, doutora Andréia Pachá, que é de renome nacional e, ouso dizer, internacional. O mais importante, doutor André, é que quando as pessoas às vezes comentam algo de Vossa Excelência, eu sempre digo, viu, Mariana, eu a sigo no Instagram, né? Então, isso já é motivo de muita alegria. Mas, brincadeiras à parte, apenas para trazer um pouco mais de leveza aos momentos de dificuldade que o mundo passa, e dizer, como disse o meu querido amigo Cláudio Vieira, que é uma honra para a subseção de Campinas recebê-la, ainda aqui virtualmente. Mas não sem antes também parabenizar toda a Comissão de Direito Civil, através da querida Mariana Baroni, que tem, juntamente com os demais integrantes, feito um trabalho exemplar. Na nossa diretoria, a doutora Andréia, nós temos um grande professor de Direito Civil e Direito de Família, na verdade, 2, que são o presidente Daniel Brinstein, que provavelmente deve entrar no correr da palestra, e a Luciana. Então, é uma honra, de fato, para todos nós recebê-las, e eu faço esses agradecimentos também em nome deles e do doutor Ivan Castrelli. Queria deixar um abraço e um beijo a todos os advogados e advogadas que aqui estão, desejar muita saúde a todos, que é o que mais precisamos nesse momento. Eu não conseguirei, doutora Andréia, ficar até o final, tenho uma audiência agora às 17 horas, na verdade, não é uma audiência, mas um horário que consegui para falar rapidamente com um juiz, também virtualmente. Então, eu peço, desde logo, licença a Vossa Excelência e peço perdão por não poder aqui acompanhá-la, mas dizer que, do fundo do coração, é uma honra muito grande recebê-la aqui ainda virtualmente. Sinta-se muito acolhida e, quem sabe, em breve, no futuro próximo, Vossa Excelência possa vir aqui nos visitar pessoalmente. Muito obrigado. Obrigado, Mariana. Obrigada, doutor Paulo, doutor Cláudio. Bom, desse modo, eu quero agora agradecer a gentil presença da doutora Andréia aqui, que aceitou o nosso convite e que vai expor reflexões sobre a temática que nós sugerimos, que é a seguinte: quebrando os silêncios no direito de família, a vez e a voz dos vulneráveis. A doutora Andréia, que também é detentora de uma...
simplicidade, uma sensibilidade ao narrar os seus casos e ao trazer o direito e as experiências que ela tem à frente de sua vara como juíza. E tem um texto da professora Denise Horta, que é intitulado Obra de Arte e Sentença. E ela nos diz que o papel do juiz se assemelha muito ao do artista, mas que o do juiz estaria limitado em razão da sua função, e que a do artista não. E eu quero dizer, doutora Andréa, que a senhora consegue transportar para a gente todo o seu conhecimento e toda a sua sensibilidade como juíza, e eu tenho certeza que é sorte de quem tem os processos com a senhora, mas também como artista nos seus textos, nas suas falas. Então eu quero realmente agradecê-la do fundo do coração por estar conosco aqui nessa tarde. E apresentando agora o currículo da doutora Andréa, não que precisasse, mas apenas por mera formalidade, ela também foi muito humilde ao me passar o currículo dela. Doutora Andréa é juíza no TJ do Rio de Janeiro, escritora, mestre em Direitos Humanos e Saúde Pública pela Fiocruz e conselheira do CNJ no período de 2007 a 2009. Doutora Andréa, a palavra é sua, muito obrigada mais uma vez. Mariana, muito obrigada por esse convite. Para mim é uma alegria conseguir olhar para vocês e, ainda que de longe, participar de um evento na OAB de Campinas, que era uma presença que a gente já tinha tentado algumas vezes e nunca tinha conseguido realizar. E agradecer também a Maici, ao Cláudio, ao Paulo e ao Daniel, que esteve conosco aqui anteriormente, e falar da honra que eu sinto de poder dividir com vocês e compartilhar com vocês algumas reflexões, especialmente nesse tempo onde, mais do que nunca, nós precisamos cada vez mais uns dos outros. E quando você abre esse encontro e homenageia o nosso querido Zeno Veloso, eu me emociono muito, porque o Zeno é mais um dos quase 300 mil brasileiros que tem nos deixado diariamente e que tem transformado o nosso cotidiano num luto permanente, num luto que não é possível ser vencido, porque não há tempo de elaborar a dor. Tamanho é o caos e tamanha é a desordem que se estabeleceu na condução da maior crise sanitária experimentada pelo país, da maior crise que nós temos notícia na nossa história. Então, falar do Zeno para mim, falar para vocês e falar nesse momento é resgatar um pouco de um sentimento que eu acho que é o nosso mínimo existencial possível para a sobrevivência, que é o afeto que nos une e é a forma humana de entender e de lidar com tanta dor. Eu espero que esse pesadelo passe e que nós tenhamos capacidade de humanamente sobreviver sem perder a curiosidade com o que nós temos de melhor, que é a alegria, que é o convívio, que é o afeto. Então, esse é o meu desejo. E vi aqui que entrou, não sei se está aqui, mas se entrou, porque eu não consigo ver todo mundo, mas vi que também estava presente aqui a minha musa de direito das famílias, que é a Berenice. E a Maria Berenice, já que nós vamos falar de vulnerabilidade, eu não posso deixar de mencionar a importância da Berenice na condução de direitos afirmativos que se consolidaram ao longo do tempo pela insistência, pela luta cotidiana e pelo empenho pessoal dela como profissional e do IBDFAM, do qual eu muito me orgulho de fazer parte. E não é fácil falar nesse contexto. A gente fica tentando encontrar maneiras de sobreviver sem lembrar que a morte e a doença e o desamparo estão à espreita. Talvez esse seja o momento mais propício para que nós consigamos entender o que seja vulnerabilidade, porque estamos todos vulneráveis. E não é verdade que as vulnerabilidades são iguais, não é verdade que todos nós experimentamos da mesma forma
as dores do dia a dia e também as dores da pandemia. Para vocês terem uma ideia, hoje o René, que é um rapaz que trabalha no Jornal das Comunidades, ele é um militante do direito dos mais vulneráveis, que são as pessoas que vivem nas favelas, que não têm acesso à educação e à saúde. Ele publicou um filme de crianças que já estão em aula, porque as aulas voltaram ainda que precariamente, em uma comunidade onde as crianças precisavam ficar jogadas no chão, porque começou a ter um tiroteio do lado de fora, então as crianças se abrigavam no corredor, e a professora tentando fazer com que as crianças não se aproximassem umas das outras em razão do risco de contágio. Todas as crianças de máscara, num corredor, e a professora tentando administrar o caos. A vulnerabilidade que essas pessoas experimentam é completamente diferente da vulnerabilidade que muitos de nós experimentamos. E mesmo eu falo de um lugar onde eu me percebo e tenho muita clareza do meu privilégio de falar. Eu fiz um concurso público, eu posso trabalhar remotamente, eu tenho um contra-cheque no final do mês, e eu lido com advogados que têm tentado desesperadamente fazer com que os processos cheguem ao fim para receber a parcela que cabe de honorários, para levantar um alvará, e tudo isso acontecendo durante uma crise sem precedentes. Então, o momento que nós vivemos é um momento excepcional. Ele não será parâmetro para nada do que nós vamos discutir aqui, mas será inevitável para a nossa vida, para todos nós que somos contemporâneos dessa tragédia, pensar o direito, pensar a justiça, sem incluir nessas reflexões esse momento de tanta vulnerabilidade e de tanto desamparo. No ano passado, ano retrasado, que ano passado não existiu, ano retrasado, eu participei do congresso do IBDFAN e o tema do congresso eram vulnerabilidades. E eu fiz a abertura do congresso trazendo uma informação que era uma história de ficção, era uma série inglesa que chamava Years and Years e que tratava de uma família vivendo num mundo convulsionado a partir de 2019. Nascia uma criança em 2019 e a série acompanhava essa criança nos 12 anos futuros. Então, era uma história de ficção, mas que lidava com todas as vulnerabilidades que já nos estruturavam em 2019 e que se potencializaram em razão da pandemia. E, na verdade, com tudo isso que acontece, com todas essas 300 mil mortes, com toda essa ação do vírus, com toda a explosão que aconteceu no Líbano, com essas crianças jogadas no chão numa sala de aula, com tudo isso que acontece, com todas as macro-questões propostas, a nossa experiência humana acontece entre o nosso nascimento e a nossa morte. É a partir desse lugar que nós amamos, que nós nos relacionamos, que nós convivemos uns com os outros e que nós nos percebemos sujeitos de direito. Então, é desse lugar de subjetividade que eu penso que o direito das famílias deve ser um início de reflexão. Eu não consigo conceber, e fui juíza numa vara de família durante mais de 20 anos, não consigo conceber um direito das famílias que não seja um direito extremamente subjetivo. Porque por mais normas que nós tenhamos, por mais jurisprudências que sejam produzidas, é apenas no caso concreto, olhando no olho daquelas pessoas que integram a relação jurídica, é que nós conseguiremos desenhar e perceber que tutela estatal é necessária para restabelecer a equidade, que é um direito de todos, um direito constitucional. Então, tudo que nós temos de experiência do mundo serve para nos sensibilizar e compreender que é desse lugar que a nossa atuação é feita. E o Bauman, que é um filósofo, fez um diagnóstico falando dessas relações líquidas, que isso é uma realidade, e é uma realidade com a qual nós lidamos
cotidianamente nos nossos processos. Quem tem um pouco mais de idade, que acompanhou a trajetória e as mudanças no direito das famílias, especialmente depois da Constituição para cá, consegue perceber a mudança profunda que aconteceu, não só com relação aos direitos, mas com relação aos próprios relacionamentos. O direito não tem nem dado conta de acompanhar tanta mudança. O Bauman dizia que, nessa época de relacionamentos líquidos, né, que ele chama da era líquida, em que nós vivemos cercados de sinais confusos e propensos a mudanças rápidas e imprevisíveis, talvez seja um período fatal para a nossa capacidade de amar. E ele não se refere só a relações amorosas, familiares, não. O que ele verifica é o quanto é prejudicada a nossa capacidade de tratar um outro, um estranho, com humanidade. Nós vivemos num momento em que, além da ampliação dos direitos, que isso é um ganho que nós tivemos, é um ganho assim, estupendo que nós tivemos com a democratização das relações familiares, com o reconhecimento dos direitos das crianças, das mulheres, dos idosos, dos indígenas, da população LGBTQI+, dos negros. Todos os avanços que nós tivemos aconteceram no mesmo momento em que o mundo experimentava o acesso a uma nova linguagem. A linguagem das redes sociais não é só uma ferramenta onde a informação transita. É uma linguagem que inaugura uma forma diferente de relacionamento. Não sem razão, algumas vezes nós olhamos o que tem acontecido no mundo e perguntamos: desde quando nós ficamos tão intolerantes, tão conflituosos? Desde quando nós passamos a odiar o outro com tanta potência? Desde quando o confronto passou a nos faltar? E aí, quem não consegue refletir e pensar sobre essas transformações que vêm acontecendo no mundo e sobre essa nova linguagem, possivelmente vai buscar refúgio na segurança do passado. Isso nós temos visto com muita frequência. Quando a gente não entende muito a complexidade do que está acontecendo, fica sempre com a sensação de que no passado as coisas eram melhores. Então, você vê uma repetição muito constante de que as famílias eram melhores no passado, de que a sociedade era mais ordeira no passado, de que era possível conviver com mais respeito no passado, como se nós vivêssemos no paraíso, aquela imagem espetacular de todo mundo na beira da praia, se abraçando, se beijando, e o mundo fosse bom. Só que não há, gente. Vamos ser razoáveis e pensar que a memória costuma filtrar as boas lembranças e apagar as lembranças ruins. Então, toda vez que a gente pensa em alguma questão que aconteceu no passado, a gente pensa com esse filtro. E o que acontecia no passado, na perspectiva do direito e na perspectiva do direito dos mais vulneráveis, é que o silêncio acontecia não porque as pessoas se relacionavam melhor, mas porque era negado o direito a vários grupos que existem. E esses grupos eram remetidos à invisibilidade como se não existissem. Essa lente da memória que turva essas imagens precisa ser rompida. E nós precisamos entender, mais do que nunca, que democracia faz barulho, que mais pessoas brigando por mais direitos significam que mais vozes detêm o desejo de se incluir, de se inserir numa sociedade que foi forjada e desenhada a partir da Segunda Guerra como um Estado democrático de direito, como um Estado onde formalmente os direitos seriam garantidos a todos, porque ninguém na humanidade, naquele momento, concebia viver mais o horror do que havia vivido com a explosão inteira da Europa, com a bomba de Hiroshima e Nagasaki. A sociedade e o ser humano não suportava mais viver com a morte. Então, isso que nós sentimos hoje, que é a morte nos assombrando de forma permanente, talvez seja um momento fundamental para chacoalhar a nossa capacidade de repactuar esses direitos
e de entender que até aqui, mesmo depois da Constituição de 1988, a efetividade dos direitos fundamentais existe apenas formalmente. E é uma construção permanente, diária, e que deve ser perseguida por nós que trabalhamos com direito, com justiça, que são saberes da humanidade. Eu costumo dizer que quem não gosta de gente não pode trabalhar com direito de família. E eu tenho percebido, ao longo desse ano, que quem não gosta de gente, nem gente é. Então, a gente precisa retomar esse lugar para olhar as pessoas que nos procuram, os direitos que nós defendemos e a nossa postura perante o Estado democrático de direito, que deve ser fundamental na nossa formação e na nossa atuação profissional, tanto minha como magistrada, quanto de vocês como advogados. E por isso é que é tão assustador quando a gente pensa nessa perspectiva da voz dos vulneráveis, nessa teia de proteção aos direitos dos mais vulneráveis que foi sendo construída ao longo das décadas. Por isso é que é assustador quando a gente encontra no ambiente do direito quem defenda o fim dessas garantias e desses direitos. Porque isso é uma construção da civilização, isso não é uma construção nem do mercado, muito menos das redes sociais. Quando se vê nos jornais a sociedade opinando sobre a prisão ou a soltura de A, B ou C, sobre a pena de morte ou sobre a prisão perpétua, o que se percebe é que as tentativas são de subtrair da rede civilizatória garantidora dos direitos, especialmente dos direitos mais vulneráveis, a garantia de que esses direitos serão respeitados quando, ao fim e ao cabo, chegarem ao judiciário. Então, é disso que nós estamos falando quando nós falamos de vulnerabilidade. A democracia nunca é um projeto concluído. A democracia requer um cuidado permanente, diário. Os direitos alcançados não se encontrarão nunca consolidados, a menos que nós o afirmemos diariamente. O que tem acontecido é que a indiferença e o cinismo generalizado têm contaminado as nossas instituições, têm contaminado as relações familiares e têm comprometido essa rede de avanços que nós conseguimos. Esse quadro se agrava muito quando, no lugar de políticas públicas afirmativas, que estão lá na Constituição de 88, que resgataram a autoestima de grupos vulneráveis, quando esses grupos e quando esses discursos são desqualificados e os direitos são desconstruídos, extinguindo conselhos, burocratizando as demandas, silenciando vozes, mesmo na arte, mesmo na cultura, impondo o medo e ameaçando a liberdade de expressão, quando nós vemos o avanço desse tipo de comportamento, mais do que nunca, depende especialmente da rede de advogados, da rede de magistrados, de pessoas que trabalham com direito, a afirmação e o cuidado com essa teia de proteção. Olha, mulheres, população indígena, população LGBTQI+, enfrentam violências hoje ainda maiores do que enfrentavam antes, especialmente porque você ouve da voz de autoridades falas no sentido de desqualificar e humilhar gays, lésbicas, mulheres, índios, negros, dentre outros. E quando o preconceito é considerado um mimimi, quando o preconceito é estigmatizado, quando você não levanta a voz contra esse tipo de preconceito, você se submete à barbárie. E o que pretendem essas pessoas? Desconstruir uma rede histórica civilizatória, que nos irmana em humanidade e que conseguiu tecer no mundo o maior período de paz, ainda que grande parte dos vulneráveis não tenha sido nem sequer incluído nessa sociedade.
Então, a gente mal começou a efetivar os direitos da Constituição de 88 e já se fala em extingui-los. E de todas as vulnerabilidades, impossível não compreender, depois de tudo que já se estudou, de tudo que já se exibiu e de tudo que nós vivenciamos, que a nossa maior chaga é o racismo. Enquanto nós não nos percebermos racistas, nós brancos, e eu estou falando aqui nós brancos, porque eu descobri e aprendi muito recentemente o significado do racismo estrutural, e não por meio de livros, que o livro do Silvio é maravilhoso, isso na teoria se fala muito em racismo estrutural, mas eu consegui aprender o significado de racismo estrutural pela experiência subjetiva. Eu passei algumas semanas dessa pandemia conversando com a Vilma Piedade, que é uma mulher negra que escreveu um livro chamado Dororidade, e conversando sobre feminismos, porque o nosso objetivo é transformar as nossas conversas num livro de diálogos sobre os feminismos. E o que eu imaginava? Eu sou uma pessoa que não tenho preconceito, eu convivo com negros desde que eu sou criança, eu tenho amigos negros, eu já tive namorado negro, então eu não sou preconceito, não tenho nenhum problema de conviver com negro, eu não sou preconceituosa. Até que eu percebi que em todos os lugares onde eu passava, não tinha negros. Eu nunca estudei com nenhum negro na escola, eu nunca estudei com nenhum negro na faculdade, eu nunca trabalhei com nenhum negro próximo de mim, exceto uma juíza negra que virou referência. Tem até uma juíza negra, como se isso resolvesse o problema do racismo. E nós temos convivido com a redução dessa desinclusão e dessa invisibilidade a partir de avanço de direitos fundamentais, que foram as políticas de cotas. Não é possível falar em meritocracia quando você vê crianças jogadas no corredor de uma escola, na favela, onde um tiroteio acontece do lado de fora, e uma criança que está em casa preservada, com um computador, com acesso a todo o material possível para ela ser incluída. Não é possível imaginar esse país daqui a 30 anos, com os garotos de 10 anos hoje, sem escola, sem comida, sem acesso à saúde. Não é possível imaginar um país democrático que não passe por essa preocupação e por essa inclusão. O Roger Machado, que é treinador da Bahia, ele deu uma entrevista em 2019 que ele dizia o seguinte: se não há preconceito, por que os negros têm nível de escolaridade menor? Por que a população carcerária é composta 70% por negros? Por que os jovens negros são os que mais morrem no Brasil? Por que os menores salários são pagos aos negros? Se não há preconceito, qual é a resposta? E ele segue apontando a perpetuação do racismo após 388 anos de escravização das populações que tiveram esses direitos negados. Depois de 10 milhões de indivíduos escravizados por 25 gerações, nós precisamos sair dessa fase de negação. Não dá para fingir que não existe racismo, que aqui é todo mundo igual, que todo mundo se trata igual, que todo mundo tem acesso igual. O mito da democracia racial tem impedido o fortalecimento de políticas que garantam aos negros os direitos formais que são garantidos na Constituição. E se nós não somos negros e se nós não estamos lutando por esses direitos, nós somos uma voz importante na afirmação desses direitos. Não concebo mais, na academia, a produção de trabalhos em que eu não busque uma referência de um autor negro. Isso é fundamental, nós precisamos ouvir e nós precisamos saber o que aconteceu nesse país. Essa história é a nossa história. E se foi conveniente lidar com isso, porque também não é agradável ser apontada como a branca, não é agradável, porque você carrega no ombro a responsabilidade sobre toda essa desigualdade. Mas não é possível viver essa fase de negação.
O princípio constitucional da dignidade é que nos faz compreender a necessidade de promulgar e dar efetividade a leis que efetivem a equidade como um pressuposto da cidadania, porque não há autonomia sem liberdade, não há autonomia sem equidade. E a igualdade formal serve apenas para silenciar, porque já existe a norma está na Constituição, e se a norma está na Constituição, não há mais nada a fazer, porque está tudo resolvido. Então, é impossível imaginar que existe essa igualdade, senão pela afirmação. E ainda que nós tenhamos tido alguns avanços, e nós seguramente tivemos, quem viveu nesse país nas últimas 5 décadas acompanhou a evolução desses direitos, o retrocesso está à espreita. O princípio do não retrocesso social tem sido garantido nos direitos fundamentais e nas garantias dos grupos mais vulneráveis pelo Supremo Tribunal Federal. Mas é fundamental que os direitos que são transitórios e juridicamente reconhecidos sejam transformados em normas, para que não haja risco do retrocesso. O que nós temos hoje, com relação aos direitos LGBTQI+, são os casamentos regulamentados por uma resolução do CNJ. As uniões estáveis homoafetivas decididas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas cadê o Congresso para discutir essas normas? E aí se diz, mas se levar para o Congresso, o retrocesso vai ser ainda maior. O retrocesso maior é não discutir essas questões no parlamento. O retrocesso maior é o silêncio do parlamento, porque ficam como vitórias provisórias e que a qualquer momento podem ser desconstruídas. Então, formalmente, nós vivemos tempos que ainda são democráticos. Embora diariamente nós comecemos a perceber sinais de que a democracia corre risco. A forma democrática, no entanto, não tem sido suficiente para barrar a vanguarda do retrocesso. E aqui eu falo do recrudescimento da violência contra a mulher. As mulheres só puderam ir à escola em 1827, quando a lei permitiu que elas fossem à escola. Elas só puderam ir às faculdades em 1879. Então, vocês vejam que o direito dos negros ficou mais comprometido do que o direito das mulheres, e por isso que na pirâmide você tem o homem branco no topo, a mulher branca em seguida, o homem negro e a mulher negra. Em 1934, as mulheres tiveram o direito de votar. E só nesse ano foi criado o primeiro sindicato de empregadas domésticas, que era a categoria de mulheres que conseguiu se organizar para criar um sindicato. Em 1962, um ano antes da minha mãe casar, foi autorizada as mulheres trabalhar sem autorização do marido, porque a mulher se transformava em uma cidadã capaz, com a maioridade, e quando ela casava, ela voltava à condição de relativamente capaz, porque precisava da autorização do marido para trabalhar. Em 1962, que foi o Estatuto da Mulher Casada. A lei do divórcio só ingressou no nosso ordenamento jurídico em 1977. E só em 79 as mulheres foram autorizadas a praticar esportes, qualquer esporte. Em 1980, as Forças Armadas passam a aceitar as mulheres, e no mesmo ano em que as Forças Armadas passam a autorizar as mulheres, a ausência da virgindade deixa de ser causa de anulação de casamento. Até 1980, a mulher que casasse e não fosse virgem poderia ter o casamento anulado. E, finalmente, vem a nossa Constituição, que garante a igualdade e que, finalmente, se imagina que o país funcionará respeitando a equidade, o que não acontece. A partir de 1988, as duas leis mais importantes de proteção à mulher é a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio. Que igualdade é essa que permite que mulheres continuem sendo mortas pelo fato de serem mulheres? Que igualdade é essa que precisa remeter para o direito criminal
a solução de um problema que é estrutural e que deveria estar sendo combatido nas escolas, na cultura, no cotidiano, porque os homens deveriam moralmente se sentir envergonhados de violentar, de abusar e de assediar. Enquanto a sociedade não construir esse freio moral, pouco avanço nós teremos, apesar das normas proibitivas do direito penal, porque não se educa uma sociedade pela espada. Não há lei que transforme a sociedade. E a menos que essa lei ingresse no nosso ordenamento jurídico, amparada por políticas de educação, de cultura e políticas sociais, vai ser mais uma lei na prateleira das boas intenções. E vem, finalmente, essa obsessão e essa tentativa de querer transformar as famílias tão plurais e tão múltiplas que nós conseguimos construir, respeitar, dar voz e reconhecer direitos, vem essa obsessão pela imposição de um modelo único de família. Vez ou outra aparece, ou por meio de algum procedimento administrativo, ou por meio de alguma tentativa de emenda, ou a emenda à Constituição, ou de legislação ordinária, tentativas de estabelecerem que família é um núcleo formado por um homem e uma mulher e seus filhos. No Brasil, segundo o IBGE, 28 milhões e 600 mil famílias não se inserem nesse perfil clássico e superam o modelo de família tradicional. O modelo de família decorre da cultura e não de algum processo natural. As transformações sociais que nos impactaram nas 3 últimas décadas democratizaram as famílias. E o movimento de reação a essa democratização opera na tentativa de silenciar. Só que a nossa ordem constitucional não é excludente. E cabe ao Estado, e cabe à nossa atuação, a garantia de um modelo familiar, do modelo familiar que aceite os vínculos entre os seus integrantes da maneira mais ampla possível, de modo a proteger os vulneráveis, protegendo especialmente o direito daquelas famílias que ainda se encontram à margem da proteção estatal. Nesse sentido, nós acompanhamos recentemente um retrocesso vindo do Supremo, quando não reconheceu o direito ao pensionamento partilhado de 2 uniões estáveis simultâneas. O julgamento que nós precisamos ter não pode passar pela moral, nós estamos falando de direito. As famílias existem e se constituem. O Estado escolher qual família vai ser protegida e qual família vai ser renegada nos remete a um passado para o qual nós não queremos voltar. Não é possível nós aceitarmos que autoridades fortaleçam o preconceito. Não é possível nós aceitarmos, nós, profissionais do direito, profissionais que trabalhamos com direitos fundamentais, com conceitos constitucionais e normativos, nós acharmos razoável que uma criança de 10 anos, estuprada pelo padrasto ou pelo tio, tenha que pegar um avião da cidade onde ela mora para ter direito a um aborto legal em outro estado da federação e que ainda passe pelo constrangimento de ver o hospital cercado por pessoas que depois se identificam como pessoas vinculadas a uma secretaria que deveria amparar e proteger os direitos dessa criança. Não é possível o nosso silêncio. Mais do que nos contrapor ao avanço desse retrocesso, nós precisamos dar voz a quem vem perdendo a voz, e são esses os vulneráveis. E é importante dizer para vocês, e trazer isso como depoimento, quando a Mariana fala das histórias que eu escrevi, que talvez a linguagem do afeto e da ficção seja uma linguagem onde o nosso discurso se faça mais permeável. A linguagem do confronto não funciona. A linguagem do confronto só alimenta mais confronto. E a linguagem do humor, do afeto, do cuidado, são linguagens interditadas aos fanáticos. Eles não entendem essa linguagem.
mas nós podemos trabalhar no fortalecimento desses direitos usando essa linguagem, porque é uma linguagem que fala para quem muitas vezes não tem formação profissional, mas que entende verdadeiramente o significado do que seja afeto, do que seja direito e do que seja vulnerabilidade. Como eu falei para vocês no começo da nossa fala, hoje, mais do que nunca, nós conseguimos entender o que significa vulnerabilidade. E nós nos sentimos vulneráveis. Então, nós entendemos um pouco da dor de quem não consegue e quem não tem potência de fazer prevalecer os seus direitos. Nós hoje temos convivido com redução de direitos, com redução de mobilidade. Nós precisamos nos organizar humanamente para que essa compreensão nos fortaleça e não nos permita um retrocesso. E nós precisamos afirmar a vida. O Jurandir Freire Costa, que é um psicanalista que eu admiro muito, ele disse o seguinte: nós contamos com as ideias de justiça e de amor para dar passos éticos tateantes, que deverão ser retificados em função do respeito à igualdade e à singularidade humanas. Somos seres da experimentação, e nossa única salvação é a fidelidade ao credo da justiça e do amor. Esse credo é o que nos permite incluir no convívio humano aqueles que, à primeira vista, num determinado momento da história, parecem ser diferentes da maioria, como ele ensina. E esse é o convite que eu faço a vocês, que nós tenhamos um compromisso diário e inesgotável com a ética fundada na alteridade. Que nós não naturalizemos a barbárie, que nós não naturalizemos o desrespeito, que nós não nos submetamos a um binarismo redutor que pretende empacotar a complexidade e a riqueza das nossas diferenças em escolhas morais. O nosso imperativo categórico deve ser agir de modo a ver que as decisões que nós tomamos se aplicam também a todos os seres humanos. E universalizar essas nossas ações para todos os que nós amamos, como nos propõe Luc Ferry. E nós estamos numa encruzilhada mesmo. Embora nós não tenhamos só dois lados, embora o mundo não seja plano nem binário, embora nós vivamos um momento de repetir o óbvio, é fundamental, nesse momento, escolher de que lado nós estamos. E a nossa escolha diz respeito ao tipo de sociedade que nós conseguiremos ter no futuro. Nós precisamos nos fortalecer e nos unir, afirmando a vida, e afirmando de forma intransigente que é a vida, que são os valores civilizatórios, que são os direitos construídos à custa de tanto sangue, de tanta luta dos nossos ancestrais que nos trouxe até aqui. Se há um passado que nós devemos revisitar o tempo todo, é esse passado de luta dos vulneráveis. Porque não é razoável, não é racional e não é humano que tantas pessoas que vieram antes de nós tenham morrido para construir uma sociedade e que nós entreguemos essa sociedade de bandeja à barbárie e à desconstrução desses direitos. O espaço que nós merecemos e que precisamos viver é o espaço da liberdade. E eu concluo com Rosa Luxemburgo, que foi uma autora que esse mês do dia comemoração e celebração do Dia da Mulher me acompanhou de uma forma muito próxima. E ela diz que o que ela deseja é um mundo em que nós sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Porque toda liberdade é liberdade de sentir. Então, eu faço esse convite a vocês e eu espero que nós consigamos sair desse pesadelo, seres humanos melhores e mais comprometidos em toda essa rede de proteção dos vulneráveis, porque vulneráveis somos todos nós. Muito obrigada.
Obrigada por uma fala dessa magnitude, não há muito que a gente possa comentar, uma fala precisa, cirúrgica, necessária e ainda assim dotada de muita sensibilidade, como eu já tinha adiantado a todos vocês. Eu só posso realmente agradecê-la profundamente por estar aqui com a gente, por transmitir essa mensagem que é muito, muito, muito necessária. Muito obrigada mesmo. Em nome de toda a comissão, em nome da OAB de Campinas, somos muito gratos por tê-la aqui. Espero que a gente possa superar toda essa loucura que a gente vive, essa pandemia que a gente vive, e que a gente possa recebê-la pessoalmente aqui em breve. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Para mim foi assim uma alegria. Desculpem, porque eu ando muito sensível, excessivamente sensível, ando muito apreensiva, mas eu acho que está na hora da gente tecer essa rede de proteção humana, porque nós temos uns aos outros. E, repito, é um mínimo afetivo existencial que nos permite a sobrevivência. Então, eu agradeço muito esse convite, estou à disposição de vocês para uma outra conversa, quando vocês quiserem, e estou à disposição de vocês nessa luta pela afirmação dos direitos dos mais vulneráveis, da civilização e contra a barbárie. Obrigada, querida. Muito obrigada. E eu gostaria que a senhora escolhesse algum critério para a gente sortear o seu livro. Tem algum aniversariante hoje? Eu não sei, não tem número? Como é que a gente faz? Porque eu nem vejo todo mundo aqui. Então, vamos ter que achar algum aniversário semana que vem, Mari? É o quê? Posso sortear aqui, mas é porque tem nome, tudo bem, mas eu vou sortear no meu. Vocês confiam, não estou nem olhando, tá? Onde parar o meu mouse vai ser. Andresa. Tá aí? Bom, se não se apresentar, vou para outro, né, Mariana? Isso. A Andresa é da OAB, ela disse, não, eu não conto, não vale. Então tá bom, vamos outro aqui. Letícia Couto. Não acredito, pelada. Que honra. Letícia, quando a gente tiver nosso encontro presencial, a gente comemora e eu autografo o livro pessoalmente para você, tá bom? Por favor. Travou a fala dela bem na hora. Mas, de todo jeito, obrigada, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Esquentou meu coração. E o nosso, pode ter certeza. Muito obrigada, gente. Obrigada, querida. Boa semana para todos. Se cuidem. Muita saúde e nós nos vemos. Doutora Andréia, muito obrigada mais uma vez. Sei da sua correria aí. Um beijo para você. Obrigada, queridos. Obrigada, tá? Um beijo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Tchau, Mariana. Tchau, eu tô aqui, ó. Tinha caído a minha conexão, agora eu tô na rua. Tá. Beijo, tchau, gente. Meninas, podem encerrar, por gentileza. Obrigada a presença de todos. Muito obrigada. Cláudio, boa tarde a todos.